Fala galera do canal EBD Núcleo, estamos de volta para mais uma lição, para mais uma videoaula para a edificação das nossas vidas. Quero aqui de antemão agradecer primeiramente ao nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que tem nos dado força para continuarmos na caminhada. Rendemos glórias e louvores ao nosso Deus por estarmos mais uma semana aqui para aprendermos juntos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero fazer aqui nossos agradecimentos a todos os nossos inscritos, aqueles que têm curtido, que têm compartilhado e que têm comentado todos os nossos vídeos do canal EBD Núcleo. Que em nome de Jesus, Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Também quero aqui fazer menção de todos os nossos patrocinadores, entre esses nossos ajudadores e cooperadores da obra. Quero aqui fazer menção da Pinheiros Tecnologia e Variedades e Lírios Recepções, na pessoa do meu amigo Daniel. Nosso irmão Daniel tem ajudado, tem cooperado com a obra do Senhor, tem cooperado com o canal EBD Núcleo. Quero também aqui fazer menção do Chiquinho Sorvetes, um dos melhores sorvetes que tem aqui na região metropolitana de Belém. Quero aqui externar também os nossos agradecimentos ao Chiquinho Sorvetes. E também, por fim, quero fazer menção da Climed Saúde, que também tem nos ajudado, que tem contribuído, que tem dado força para que possamos continuar aqui nessa batalha semanalmente, para que juntos nós possamos aprender a santa e gloriosa palavra do nosso Senhor Deus. Que em nome de Jesus o Senhor mais uma vez possa iluminar a nossa mente, possa iluminar o nosso coração, para que possamos entender a palavra de Deus da melhor maneira possível. Por isso que eu peço a você, continue conosco e sejamos todos edificados pelo poder que há na palavra de Jesus. Lição de número 7 com o tema Derrotando o Primeiro Inimigo. O texto do dia diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 37. A síntese diz o seguinte: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos. Isso é verdade, mas em Jesus somos mais do que vencedores. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Josué capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. Em outras palavras, nós vamos estar aqui analisando todo o capítulo 6 do livro de Josué. Bom, para que possamos entender da melhor maneira possível esta lição, é importante nós termos em mente alguns pontos que eu quero fazer menção aqui. O primeiro ponto é o seguinte: na lição passada do nosso trimestre, nós estudamos o encontro de Deus com Josué. Este encontro está registrado em Josué capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15, que é justamente a lição passada que nós estivemos tratando. Possivelmente, isto é, a Bíblia não registra, mas Josué deve ter recebido do Senhor algumas instruções, algumas estratégias de guerra para vencer o povo de Jericó, para tomar Jericó. Na verdade, essa ideia ela se reforça quando nós lemos os versículos 2 até o versículo 5 do capítulo 6 do livro de Jericó. Por fim, nessa lição, nós vamos ver que para o inimigo ser derrotado, é importante, é necessário, é imprescindível o uso das armas espirituais. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 13, deixa isso patente aos olhos de todos os cristãos, daqueles que vivem pela fé. E é justamente sobre isso, entre muitas outras coisas, que nós vamos estar aqui fazendo uma análise e um estudo para a edificação das nossas vidas. Então, continue conosco e que em nome de Jesus possamos ser edificados pelo poder que há na palavra do nosso Senhor. Então, roda a vinheta. Primeiro tópico com o título: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Bom, primeiro ponto que nós vamos estar aqui analisando é o seguinte: que Jericó era uma terra, era um povo considerado invencível.
Agora a pergunta é a seguinte: por que este povo era considerado invencível? Bom, por alguns aspectos que nós vamos estar analisando a partir de agora. Primeiro, de acordo com o que nós falamos na lição de número 3 aqui deste trimestre, nós falamos que Jericó possuía um grande fosso, isto é, uma escavação profunda de defesa, com cerca de 9 metros de largura e 5,5 metros de profundidade. Além desse fosso, possuía ainda um muro, uma muralha em torno de 5,5 metros de altura. Acreditava-se ainda que além desse fosso e além deste muro, o povo de Jericó ainda tinha proteção dos deuses cananeus. Além da proteção dos deuses cananeus, o povo de Jericó ainda tinha um rei que estava sedento, estava com vontade de destruir o povo de Israel. Rafael, por que nós conseguimos analisar desta maneira? Porque você se lembra que em Josué, capítulo de número 2, nós vemos que, de acordo com o versículo 16 e o versículo 22, a Bíblia Sagrada fala que o rei de Jericó enviou perseguidores, isto é, aquele que busca ardentemente. Mas ele persegue quem? Persegue justamente os 2 espias que, a mandado de Josué, foi verificar a terra de Jericó. Então nós vemos aqui o fosso, nós vemos aqui o muro, nós vemos aqui os deuses cananeus, nós vemos aqui o próprio rei de Jericó. Em outras palavras, nós podemos ver que para o povo de Israel possuir a terra de Jericó era, na verdade, preciso muito esforço e muita fé e muita luta para conquistar toda essa terra. Mas é importante nós vermos o seguinte, que embora todas essas dificuldades, todos esses percalços, nós vemos que Deus estava com o povo. O Senhor Deus estava pelejando pelo povo de Israel. O povo de Israel não estava pelejando sozinho. Aliás, quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 32, versículo de número 8, nós vemos o seguinte: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Então vemos aqui que o nosso Deus está para guerrear as nossas guerras. E para a nossa meditação ainda mais, eu deixo 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 3 ao versículo de número 4. Em outras palavras, nós podemos perceber o seguinte, que a cidade de Jericó só cairia com a intervenção de Deus. Se não houvesse a intervenção do nosso Deus, por certo, o povo de Israel jamais conseguiria vencer a terra e conseguiria vencer o povo de Jericó. Por quê? Porque o povo de Jericó era considerado invencível. E se o Senhor não estivesse na frente, seria impossível eles vencer o povo de Jericó e herdar e tomar a terra de Jericó. Bom, prosseguindo ainda nessa perspectiva, nós podemos ver, de acordo com o que nós estudamos no Salmo de número 91, nós percebemos que aquele que confia no Senhor, ele somente vencerá os adversários, somente vencerá os inimigos se ele fizer a priori 3 coisas. Que coisas são essas, Rafael, de acordo com o Salmo 91? Primeiro, amar profundamente ao Senhor. Isso se encontra no Salmo 91, verso 14, a parte A. Já vamos fazer a leitura desse verso. E segundo, deve conhecer o nome do Senhor. E isso também está no Salmo 91, verso 14, a parte B, que assim diz esse verso: porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Terceira e última coisa que aquele que confia no Senhor deve fazer para vencer os adversários é o seguinte: invocar o Senhor na hora da angústia. E isso está no Salmo 91, verso 15. Para finalizar toda essa nossa ideia, é importante nós também lermos o Salmo 46,
verso 1, que assim diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Em outras palavras, o que nós podemos depreender aqui para as nossas vidas? Nós podemos entender o seguinte, que se Josué tivesse buscado outro tipo de socorro, a derrota de Israel seria certa. Perceba o seguinte, se Josué, que é o líder, viesse buscar uma ajuda que não fosse no Deus de Israel, certamente, com certeza, o povo de Israel não teria sucesso no seu intento a qual o Senhor colocou dentro do coração do líder. Então, aqui nós vemos o seguinte, da necessidade de nós sempre confiarmos em nosso Deus, independentemente de qual seja a tarefa, de quão dificultosa seja a tarefa. Sempre confiemos em Deus, assim como foi com Josué, que estava na liderança do povo de Israel para vencer. Um povo que era considerado invencível, mas com Deus nada é impossível. Tópico de número 2 com o tema: a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. De acordo com o Salmo 103, verso 14, Deus sabe que nós somos pó. Daí existe a necessidade de Deus sempre avivar a fé dos seus filhos, avivar a fé dos seus guerreiros. Aliás, o versículo 2 do capítulo 6 do livro de Josué diz assim, que Deus disse para Josué: tenho dado na tua mão a Jericó. Esse versículo, esta frase de Deus, demonstra claramente o amor e o cuidado do Senhor para com Josué e todo o seu povo. Deus sabe que nós somos pó e é por isso que existe a necessidade de nós sempre sermos avivados a nossa fé. E essa frase de Deus demonstra justamente esse cuidado que o nosso Deus tem para conosco. Bom, agora nós vamos estar tratando sobre a estratégia para a conquista. Qual foi a estratégia que Deus usou para tomar o povo e vencer o povo de Jericó? Bom, primeiro nós vemos, de acordo com a leitura do capítulo 6 do livro de Josué, o seguinte, que quem iria marchando por primeiro seria os homens armados. Os homens armados estariam marchando por primeiro. Logo após esses homens armados, haveriam 7 sacerdotes com buzinas feitas de chifre de carneiro. Depois desses 7 sacerdotes, haveria a Arca da Aliança. E que essa Arca da Aliança ela não era conduzida pelos homens habitualmente que a conduziam, mas era conduzida pelos sacerdotes. Logo após a Arca da Aliança, que era conduzida pelos sacerdotes, nós vemos que existe a retaguarda. Conforme nós lemos ainda esse capítulo, nós percebemos o seguinte, que eles rodearam a cidade de Jericó por 6 dias, uma vez no dia. No 7º dia, eles rodearam-na 7 vezes. Vou repetir. Durante 6 dias, eles rodearam uma vez no dia. Quando foi no 7º dia, eles rodearam-na por 7 vezes. Aqui é necessário nós fazermos um comentário do seguinte. No mínimo, o Senhor Deus estava ensinando 2 coisas primordiais. Primeiro, com essas atitudes, com essa estratégia que Deus fez para que o povo de Israel viesse a reproduzir, o Senhor estava ensinando 2 coisas. Primeiro, estava ensinando a paciência. Veja só, durante 7 dias no total, você tem que rodear o povo e rodear a cidade de Jericó. Então, no mínimo, o Senhor estava ensinando a paciência. E segundo, Deus estava ensinando para o povo, estava ensinando a questão da confiança. Aliás, quando nós lemos o Salmo 37, verso de número 5, deixa bastante claro essa ideia em nosso coração, que assim diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia
nele e o mais ele fará. Então, nós vemos que com essa estratégia de guerra, com essa estratégia para a conquista de Jericó, Deus estava ensinando a paciência e também estava ensinando sobre a confiança. Tópico de número 3. Deus se mostra forte para os que confiam nele. Em Josué capítulo 6, versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Olha que interessante, esse versículo fala da necessidade do povo se permanecer em silêncio, do povo permanecer calado, até o dia em que o Josué daria a ordem dizendo: gritai, e então eles deveriam gritar. É interessante nós vermos que, em hipótese alguma, nós podemos esperar que os comandos de Deus, que os comandos divinos, se adequem à nossa razão, à razão humana. Aliás, quando nós lemos em Isaías capítulo 55, versículo 9, isso deixa bastante claro, quando lá diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Glória a Deus por isso. Na verdade, mais uma vez, o Senhor estava ensinando a necessidade do povo permanecer-se com paciência diante dele, confiar nele e, acima de tudo, a questão da fé. Na verdade, o Senhor estava requerendo fé para um comando como esse. Que comando era esse? Para que devessem permanecer calados até o dia em que eles deveriam gritar de acordo com a ordem de Josué. Bom, quando nós lemos em Josué capítulo 6, versículo 20 agora, nós vemos que os muros caem. Assim diz a palavra do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Então perceba o seguinte, que no último dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas longamente, e depois da ordem de Josué de gritar, o povo gritou. E como resultado, o que aconteceu? Os muros caíram, os muros ruíram. É interessante nós vermos o seguinte, que nós não sabemos, a Bíblia Sagrada não registra qual foi o mecanismo que Deus utilizou para derrubar a muralha de Jericó, mas nós sabemos o seguinte, que sim, a muralha de Jericó foi derrubada. Então nós vemos aqui a clara ação do nosso Deus em prol do povo de Israel para vencer Jericó e o muro derrubar. Mas para isso nós vemos a estratégia de Deus. Como nós dizemos, como nós falamos, ou melhor dizendo, em lições passadas, que o nosso Deus, ele é um Deus soberano e não um Deus arbitrário. Tudo quanto o nosso Deus faz tem um propósito que muitas vezes nós seres humanos não conseguimos compreender. Às vezes é necessário tão somente que nós viemos a aceitar os propósitos do nosso Deus. E aqui nessa história, nessa narrativa bíblica de Josué capítulo 6, demonstra mais uma vez a respeito disso para as nossas vidas, a necessidade de nós confiarmos em Deus, confiarmos na estratégia de guerra que Ele planejou, que Ele arquitetou. Veja só, Jericó ela é destruída, mas Raabe, a prostituta, ela é salva. Em Jericó, perceba que ainda havia a mulher chamada Raabe. Perceba o seguinte, que ela foi salva com toda a sua família. Por quê? Porque ela acolheu os espias lá em Josué capítulo de número 2. E após isso, ela colocou um fio de escarlate na sua janela. E vemos então que Raabe foi salva. Jericó foi destruída, mas ela foi salva. Mas é interessante nós vermos o que nós falamos nas lições passadas, que ela foi salva não porque ela mentiu, mas sim pela sua fidelidade
e pela sua fé em Deus. Na verdade, nós vimos que se cumpriu cabalmente na vida de Raabe e de toda a sua família o que está contido em Atos capítulo 16, versículo 31, que diz o seguinte: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Então nós vemos aqui que cumpre-se na vida dessa mulher chamada Raabe esta promessa de Atos 16, versículo de número 31. Conforme nós falamos em lições passadas, Raabe foi perdoada e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento ainda como uma mulher de fé. E isso está registrado lá em Hebreus capítulo 11, versículo de número 31. O que nós podemos depreender de tudo isso que nós estamos falando, inclusive de Raabe, é o seguinte: que Israel jamais teria vencido sem o Senhor. É claro, em hipótese alguma, o povo de Israel poderia vencer Jericó se o Senhor não estivesse com ele. Bom, para finalizarmos aqui a nossa aula, eu quero deixar um versículo, o Deuteronômio capítulo de número 9, versículo de número 4 e versículo de número 5, que assim diz: quando, pois, o Senhor teu Deus os tiver lançado diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lançou diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então nós vemos aqui que o povo de Israel tomou a Jericó não foi por causa da sua justiça própria, mas nós vemos que claramente a ação da graça e da misericórdia de Deus agiu no povo de Israel. Portanto, o que nós vemos aqui é uma história de misericórdia. O que nós vemos aqui é uma história de graça da parte do nosso Deus. Portanto, nós encerramos a nossa lição dizendo o seguinte: que em nossas empreitadas espirituais, profissionais ou qualquer que seja a área, sempre é importante que o nosso Deus venha estar na frente. É sempre importante que o nosso Deus faça a estratégia e nós viemos tão somente segui-la. Não segui-la de maneira cega, mas sempre tendo a fé como primordial em nossas vidas e viver para o nosso Deus. Que em nome de Jesus Deus possa abençoar a sua vida e esperamos que em nome de Jesus esta aula venha a ser abençoada para a sua vida, que você tenha aprendido conosco. Qualquer dúvida, nos pergunte, nos mande mensagem, comente os nossos vídeos. Estamos aqui para ajudarmos uns aos outros. EBD Núcleo, priorizando a palavra de